Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa EBD, agora nos profetas menores. E eu quero orar antes da gente começar. Eu vou tentar vou agilizar um pouquinho, porque nós vamos passar aí pelo livro inteiro de Joel. Apesar de ser um livro pequeno, tem bastante coisa para a gente ver. Senhor, mais uma vez, nós te agradecemos por esse tempo juntos, estudando a sua palavra. E nós oramos, Pai. Eu peço que o Senhor nos ensine, nos desafie, nos instrua, para que a gente possa te servir, te glorificar com as nossas vidas. Seja um tempo de aprendizado para a sua glória. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Profetas menores hoje com o profeta Joel. O profeta Joel é um dos 12 profetas menores. Já foi falado, mas eu quero repetir, não é de estatura nem de importância menor pela quantidade de escrita. Por exemplo, o livro de Isaías contém 66 capítulos, enquanto o de Joel só 3 capítulos. Joel, ele é filho de Petuel. Nós não sabemos muito dele, né? A Bíblia não fala quem que é o seu pai, Petuel, mas nós sabemos que ele é um dos profetas, foi chamado, levantado por Deus para confrontar o seu povo contra os seus pecados, para que eles voltem a Deus em arrependimento e fé. Né? Então, nós sabemos que ele é ninja, samurai, em conhecimento da Escritura, é um camarada que manja muito de Bíblia. Ele sabia, ele menciona, por exemplo, Sofonias, Ageu, ele cita Obadias, Malaquias, Ezequiel, até parte de Êxodo, e por ele ser um grande conhecedor das Escrituras, ele sabia que Deus era justo, que o juízo de Deus iria acontecer, que Deus ia aplicar o seu juízo sobre o pecado, mas também, por conhecer a Deus, conhecer as Escrituras, ele sabia que Deus era bondoso e misericordioso para com o seu povo. Agora, essa é uma coleção de poemas proféticos difíceis de interpretar. Por que elas são difíceis de interpretar? Nós não sabemos exatamente quando Joel foi profetizado. Alguns estudiosos dirão que ele foi profetizado numa época pós-exílica, outros numa época pré-exílica. Nós vamos seguir, eu quero sugerir hoje, uma época pós-exílica. Ele está ali em Judá, no Reino do Sul, provavelmente em Jerusalém, e ele cita o templo, os sacerdotes, mas ele não menciona nenhum nome de rei. E até para a minha linha de interpretação da sua profecia, nós vamos então eu quero sugerir uma data pós-exílica. O povo já tinha voltado do cativeiro babilônico. E também nós não sabemos, ele não fala sobre o pecado pelo qual ele está chamando o povo ao arrependimento. Você vê os outros profetas, tem os pecados específicos, idolatria. E aqui em Joel, ele não fala. Nós temos algumas evidências internas que deixa até, de certa forma, claro que o povo está fazendo o que eles tinham que fazer, mas não era de coração. Havia uma religiosidade externa, né, uma formalidade. E o povo, então, ele simplesmente fazia porque tinha que fazer e não era de coração. Né? Então, o profeta chama o povo ao arrependimento para que eles voltem ao Senhor de coração, que eles façam para o Senhor de coração. Então, nós sabemos também que aconteceu uma crise sem precedentes, o reino passou por algo terrível, né? Enquanto Joel ele profetiza, o povo estava sofrendo de uma devastação, vamos dizer assim, uma onda de gafanhotos que destruiu toda a agricultura do país. E nós sabemos que a economia do país ela é baseada na agricultura. E sem agricultura, sem alimento, o país quebra. E essa é a situação em que Deus levanta Joel para profetizar. Né? Uma crise sem precedentes, o povo está quebrado, sem comida,
E uma devastação assim terrível, né? Imaginem a situação, eles estão sem alimento, eles não têm comida nas suas mesas, né? Não têm o que oferecer no templo, né? Eles não poderiam levar suas ofertas ao templo, os sacerdotes não poderiam oferecer os seus animais como sacrifício, ou seja, uma destruição total ali naquela região. Praga, os gafanhotos, e além da praga, a seca. Então, o que a seca não destruiu, né, os gafanhotos vieram e destruíram. Então, tudo isso aconteceu por causa dessa intensa seca e por causa dessa praga de gafanhotos. E o tema do livro de Joel é o dia do Senhor. Joel fala sobre esse dia escatológico. Será quando Deus ele julgará todas as nações inimigas do seu povo, né? Ele trará ali, nós vamos ver no Vale de Josafá, no Vale da Decisão, ele então julgará as nações e abençoará o seu povo. Um tempo terrível, né? Terremoto, grandes, assim, um tempo mesmo horrível que vai acontecer nesse grande dia do Senhor. Refere-se então a um tempo escatológico onde Deus destruirá de maneira rápida e decisiva os seus inimigos. O Leslie diz o seguinte: o dia do Senhor compreendia tanto o juízo quanto a salvação para o povo de Deus, sendo que esta implicava o juízo para outras nações. Ou seja, mais uma vez, é um tempo de ira e de castigo, que pertence exclusivamente ao Senhor. E eu quero propor então um esboço dividido aqui em 3 unidades básicas. O primeiro, o capítulo 1, versículos 1 a 20, o capítulo 1 inteiro, o dia do Senhor, ele é experimentado. Como eu disse, o povo acabou de passar por uma devastação por conta das ondas de gafanhoto, e eles então experimentam, né, o que seria esse dia do Senhor na pele. Eles experimentaram uma destruição em massa, um tempo terrível. E a segunda unidade, que está ali no capítulo 2, versículos 1 a 17, o dia do Senhor, ele é tipificado, ele é ilustrado. Então ele fala do desastre que ocorrerá em Jerusalém, que parece essa onda de gafanhotos, né, que destruiu Jerusalém, mas agora como uma nova onda, e ele fala como cavalos, como um exército, no qual o Senhor vai à frente do seu exército e aplica o juízo sobre as nações. Então, na verdade, esses gafanhotos, eles se tornam o exército de Deus, né, como cavalos, como soldados, marchando e destruindo tudo que eles veem pela frente. O sol se escurece, a terra treme. O julgamento cósmico é apresentado, então, como o ponto inicial do chamado ao arrependimento. E nós vamos falar mais sobre isso. E o terceiro, então, a terceira unidade básica desse esboço que eu quero propor aqui, é o dia do Senhor, ele é profetizado do capítulo 2, versículo 18 ao 3, 21. Então, essa terceira parte, a restauração de Israel, ela é descrita, né? Enquanto o Senhor ele castiga as nações gentílicas que oprimiram o seu povo durante toda a história, ele abençoa o seu povo. E eu trouxe aqui uma maneira de eu explicar, né, uma ilustração. Eu trabalhei em ótica há muitos anos e eu fiquei pensando, lendo alguns comentários, eles falavam sobre visão trifocal, né, como os profetas enxergavam os acontecimentos, tanto presente como futuro. Aí eu lembrei desse óculos bifocal e hoje nós temos as progressivas, né, os multifocais. Por que eu trouxe essa imagem? Porque o óculos bifocal você enxerga de perto e você enxerga de longe, ele tem uma divisão. E é o que eu estou propondo. Joel está vendo aquela devastação dos gafanhotos, né, algo próximo, mas ao mesmo tempo ele
vê um acontecimento futuro. Então ele vê perto e ele vê longe. Dependendo da interpretação, outros estudiosos vão dizer que existem 3 acontecimentos ali. Existe algo que está acontecendo, que aconteceu ali, a praga, né, que destruiu o país, algo que vai acontecer num futuro próximo e um futuro escatológico. Então, muitos têm dificuldade, e eu sou um deles, de interpretar, porque às vezes você vê o profeta falando de coisas que aconteceram ali na época deles, mas depois você viu que se cumpriu em Jesus Cristo. Até eles mesmos, eles não tinham muita noção, não tinham como diferenciar um tempo do outro. Mas, com certeza, Joel ele se preocupa com o que está acontecendo. É algo terrível que está acontecendo ali com a nação de Israel, com o povo de Judá, o reino do sul. É algo terrível. Mas, com certeza, ele está dizendo que não se compara com algo que vai acontecer. Então, aquela praga de gafanhotos é um prenúncio de algo muito maior. E aí eu fiz uma imagem aqui, eu não sei se comunica muito bem, mas é como se Joel estivesse vendo essa imagem. Ele olha para a praga de gafanhoto, né, e ele interpreta, né, aquela destruição sobre a nação com o juízo de Deus que está próximo a vir, né, sobre todas as nações. Então, essa praga de gafanhotos, ela é vista como Deus, como Jesus vindo com o seu exército, destruindo. Então, como aquela praga, Jesus Cristo, ele vem e destrói tudo, ele julga as nações, e aí então ele estabelece o seu reino com a sua presença, ele restaura e abençoa o seu povo, tanto materialmente como espiritualmente. Mais ou menos isso, um panorama bem rápido, né? Como eu disse, é um livro pequeno, mas tem muita coisa, então eu quero te dar aí um pano de fundo, um panorama, né? Tentar trazer a mensagem, o propósito principal do livro e aplicar algumas coisas para nós. Então vamos lá, o propósito do livro, né? Fazer o povo entender que Deus está por trás daquela calamidade para promover arrependimento, assim preparando-os para o dia do julgamento. Então, Joel está deixando muito claro que Deus está por trás de tudo aquilo, né? Não é por acaso que essa praga de gafanhotos veio e destruiu a nossa cidade, destruiu tudo, né? Não é por acaso que nós estamos passando por essa crise. Deus ele está falando conosco. Tudo isso aponta para algo muito maior. Deus ele quer trazer o arrependimento para que nós não soframos o prejuízo no dia do juízo final, no dia do Senhor. E por quê? Porque ao mesmo tempo que o Senhor julga o pecado, ele é rico em misericórdia e amor para salvar o homem penitente. O Senhor, ele usa, né, dessas tragédias, dessas calamidades, desses eventos para ganhar nossa atenção, para fazer com que o seu povo se arrependa. E só por meio do arrependimento nós seremos salvos. Então, tudo que está acontecendo vem do Senhor, para que o seu povo se arrependa e não sofra o prejuízo no juízo final. Então eu creio que esse é o propósito do livro de Joel, né? Levar o povo ao arrependimento. Então vamos lá, vamos correr aqui, né? O primeiro capítulo, eu vou ler, é um livro curtinho, apertem os cintos aí, e se você nunca leu o livro de Joel, você vai ler pela primeira vez comigo aqui, talvez você já leu e não lembra, e eu espero que essa aula fique bem clara, né? Que a gente entenda o que Deus falou aqui por meio do profeta. Então vamos lá. O dia do Senhor ele é experimentado. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. É interessante que alguns falam que Joel ele era ou ancião, né, um líder do povo, ou um sacerdote. Provavelmente ele não era nenhum nem outro. E eu disse que
eu quero propor uma data pós-exílica, porque ele menciona o templo, ele menciona os sacerdotes, mas ele não menciona nenhum rei. E provavelmente ele não era nenhum deles, porque ele se direciona a eles, a esses grupos. Então escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Né? Como eu disse, nós não sabemos a data do livro de Joel, mas ele é um livro universal. Ele caberia perfeitamente em qualquer época da história bíblica. Né? Avisem a todas as gerações o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu, o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu, o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, não sobrou nada. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão. Suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da mocidade. Algo terrível. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Algo terrível aconteceu. E ele disse, já aconteceu algo assim antes, no sentido de que nunca houve nada igual. Algo terrível aconteceu, e isso vem das mãos de Deus. É algo único, grande e terrível. E aí então ele chama a atenção do povo. Ele chama a atenção dos bêbados. Né? A festa acabou. Imagina você, um alcoólatra, ele fica sem o que ele curte mais, né? O que ele mais gosta de fazer. Ele é dependente de álcool e de repente ele tira, acabou, não tem mais. E até é interessante, chega a ser irônico, que parece que o povo estava entorpecido, não estava entendendo nada que estava acontecendo. Né? Agora, fiquem sóbrios, né? Prestem atenção o que está acontecendo. Acabou a festa. E ele fala então para os sacerdotes, tudo o que eles precisavam para os seus ritos eram as ofertas de cereais e dos animais, e já não havia mais. Né? Eles não poderiam oferecer mais nada ao Senhor. Devastou a agricultura, a economia e a religião. Os agricultores, eles não têm o que vender, eles não têm o que cultivar, o que vender, e as pessoas não têm o que comprar. Uma tragédia, então, terrível, nacional. Pegou todos. Versículos 13 a 20, né, o profeta, então, descreve essa situação desesperadora que eles se encontravam, e por isso ele convoca os líderes, os sacerdotes, à oração. Ele convoca esses homens para que eles se acheguem diante de Deus, para que eles se voltem a Deus. Né? E ele começa pela liderança. Começa por nós. Começa por nós. Quando algo desse tipo acontece, né, começa pela liderança. Nós devemos chegar até Deus. Que responsabilidade grandiosa, né, que nós temos diante de Deus, de conduzir o seu povo e olhando para o que tem acontecido, essa pandemia, né, e orem pelos seus pastores, olhem pelo Sacha, né, que responsabilidade você conduzir o seu povo em tempos de dificuldade. E ele clama, ele começa então pela liderança. Né? Clamem ao Senhor, busquem
ao Senhor por direção, e nós precisamos de direção nesses tempos de dificuldade. Nós temos que clamar a Ele. E Ele chama então o povo todo e Ele diz: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados. O povo podia estar fazendo o que eles estavam fazendo, podiam estar indo ao templo, oferecendo seus sacrifícios, mas não era de coração, era uma religiosidade. E Deus então está chamando o povo por meio de Joel para que eles se arrependam dos seus pecados. Se arrependam, porque o que está acontecendo aqui é só uma palhinha do que está por vir. É um prenúncio de algo muito pior. Versículo 15. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, Ele virá. Arrependam-se, arrependam-se. Então ele descreve, ele faz uma recapitulação, né, dos efeitos da seca e da praga, e ele mesmo, então, Joel, busca a Deus, ele clama ao Senhor. Agora vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 a 17. Nós vemos aqui o dia do Senhor tipificado, ilustrado. É uma transição para a profecia, para a descrição do que vai acontecer no dia do Senhor. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo, é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Ou seja, por onde eles passam acontece destruição. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos como cavalaria, atacam galopando. Como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação, lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Então, Joel está falando dessa invasão de gafanhotos, agora de uma forma diferente, né, cinematográfica. Esse camarada poderia trabalhar em Hollywood fazendo filmes de terror. Né, a maneira como ele descreve aqui, né, um quadro tão claro, tão vivo. Né, e aqui é como se fosse a invasão de gafanhotos um pano de fundo. Né? O profeta ele usa agora um nível muito mais profundo de intensidade. E ele pinta então esse quadro impressionante da visitação do Senhor que está por acontecer. Então, como uma figura poderosa, ele renova o apelo ao arrependimento. Ele vê aquela invasão de gafanhotos como um pano de fundo. Né? Vai ser assim no dia do juízo. Né? Deus à frente de um exército de cavalos, de homens, tipo a invasão dos gafanhotos, como se fosse o que aconteceu, o que acabou de acontecer, só que muito pior. Lembrem-se, a invasão de gafanhotos é um prenúncio de algo muito maior, e aqui ele está ilustrando, usando
essa invasão de gafanhotos como pano de fundo para mostrar que o dia do Senhor é algo muito pior. E ele diz: toquem a trombeta em Sião, soem o alarme, perigo à vista, o dia do Senhor está próximo. O versículo 11, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Quem que está à frente? O Senhor. O Senhor está à frente. Joel, o nome Joel significa Yahvé é Deus, o Senhor é Deus. A primeira sílaba, Jo, de Yahvé, El, de Deus. A segunda sílaba, o Senhor é Deus. É o Senhor quem está à frente. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Arrependam-se. O que nós temos que fazer? Arrependam-se, voltem-se a Deus, clamem ao Senhor, orem a Ele. E como que eu faço isso? Versículo 13, a parte A: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Rasguem o coração. Um arrependimento genuíno. De coração. E por quê? Parte B do versículo 13. Pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Deus, ele está clamando. Ele está falando para o seu povo, por meio de Joel, para que eles se arrependam de coração, genuinamente. Para que eles parem de viver essa rotina religiosa, externa, essa formalidade de fazer por fazer. Deus, ele está chamando o povo para o adorar de coração. Pois ele é misericordioso e compassivo. Que grandes verdades nós temos aqui. Que maravilhoso que é. E Joel, então, ele convoca o povo mais uma vez ao arrependimento. Vamos lá. Agora, a terceira parte do esboço. O dia do Senhor, ele é profetizado. Ele é descrito. Então, eu vou ler rapidamente aqui dos versículos, capítulo 2, versículos 18 ao 3, 21. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos da colheita, que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei
o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança. Israel, o meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas. Venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz me vingarei do que vocês têm feito. Pois roubaram a minha prata e o meu ouro e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim diz o Senhor. Proclamem isto entre as nações. Preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, todos os homens de guerra aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão e as estrelas já não brilharão. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das Acaias. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então, fica muito claro aqui que o Senhor restaurará a terra, fazendo dela frutífera e próspera. Então, além das bênçãos físicas que recairá sobre Israel, o Senhor também abençoará o seu povo com as bênçãos espirituais. E principalmente com a presença dele. Então o Senhor restaurará a terra, fazendo dela frutífera e próspera. O Espírito será derramado sobre o remanescente de Israel, né? E Deus trará finalmente a sua presença divina entre o povo, algo real e acessível para todo o povo de Deus. Isso aqui é maravilhoso, né? Deus, ele trará sua presença entre o povo e restaurará todas as coisas físicas e espirituais. Incrível, esse texto é realmente maravilhoso. E Joel, ele vê todas essas imagens, né, num evento futuro, escatológico. O dia do Senhor. E o versículo 32, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo,
Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, independente dos pecados da nação, o Senhor cumprirá a sua aliança, as suas alianças incondicionais. A gente poderia até dividir esse livro em 2 blocos. No primeiro bloco, onde Deus ele luta, né? ele disciplina o seu povo para que ele se arrependa, debaixo de uma aliança condicional. E nós vemos aqui que, independente do pecado do seu povo, Deus ele derramará das suas bênçãos sobre o seu povo, debaixo de uma aliança incondicional. Deus ele confrontará os seus invasores, os seus inimigos, no Vale de Josafá. Vale de Josafá e Vale da Decisão é a mesma coisa. Nós não sabemos ao certo onde é esse vale, mas é próximo de Jerusalém, onde então todas as nações, Deus ele trará todas as nações para esse dia do juízo. Nós sabemos que a igreja já havia sido arrebatada, depois de 7 anos de tribulação, nós voltamos com Jesus Cristo para esse dia do juízo. Imagina essa cena, né? Jesus Cristo voltando com os seus anjos, com todos os crentes do Antigo Testamento, né? Com todos os crentes do Novo Testamento, a sua igreja, os crentes da tribulação, nesse dia. E aí então ele traz todas as nações para essa batalha. E Apocalipse diz que ele, com o poder da sua palavra, ele acaba com tudo. Eu fiquei imaginando, não é uma batalha em que a gente vai sair todo mundo se degladiando. Não, simplesmente vai ser rápido e eficaz, com o poder da sua palavra, pum. Acho que as pessoas ficam esperando, né? Nossa, eu queria ter o ingresso de camarote para esse dia, né? Muitos crentes até ficam empolgados, né? Eu fico pensando, com certeza não vai ser uma coisa legal, né? Ali, sim, a justiça, a santidade de Deus, ela vai ser vista, a sua glória. Jesus Cristo, ele veio como servo sofredor, mas ele vai voltar como rei vitorioso. Mas é um dia de juízo das nações. É um dia terrível, né? Quem poderá suportar esse dia? E eu fiquei lembrando, não sei se você já assistiu, os mais novos provavelmente não, mas os mais velhos com certeza, Indiana Jones. Numa luta que ele está no meio da rua, um cara chega com uma espada, faz mó malabarismo com mó facão, eles simplesmente tiraram e acaba com a história. Pelo que está descrito em Apocalipse, Jesus Cristo ele vai acabar com todas as nações com o poder da sua palavra, de maneira eficaz e rápida. E nós vemos essas profecias também, Isaías 13, Sofonias 3, Ezequiel 38 e 39. Imagina só esse dia do Senhor. Deus estabelecerá então o seu reino, e ele fala sobre, isso é falado nas promessas de Isaías 35, Ezequiel 47 e Zacarias também, onde Deus ele trará, estabelecerá o seu reino milenar. O Senhor garante então a sua presença, só recapitulando, né? Ele destruirá os inimigos do seu povo, colocará ordem na casa, ele restaura, há uma restauração material, espiritual e nacional. Mais uma vez, Cristo, ele vem e ele julga os seus inimigos e abençoa o seu povo, estabelece o seu reino. Agora eu quero trazer algumas aplicações, e é maravilhoso como esse pequeno livro, né, um livro de 3 capítulos, ele mostra quão profundo é o pecado do homem, né, o quão longe nós chegamos por nossa culpa, né, o nosso pecado, até onde a profundidade do pecado. Nós vemos tudo que tem acontecido no mundo e a gente fala assim, isso só vai piorar, né? E as pessoas elas ainda querem colocar esperança em governo, né, na ciência. E a gente olha para a Bíblia e eu tenho que ser pessimista quanto a esse mundo. O pecado ele vai ser julgado, as nações serão julgadas, elas serão destruídas. Restará aquele a quem o Senhor chamou, aqueles que se arrependeram, aqueles que clamaram, que invocaram o seu nome. Então, ao mesmo tempo que
nós vemos no livro de Joel, né, o poder, a santidade, a justiça do Senhor punindo o pecado. Nós vemos a sua bondade e a sua misericórdia, salvando o homem que se arrepende, o homem penitente. Então eu tenho ainda 15 minutos para fazer algumas aplicações, né? Nós vemos no livro de Joel que nós também, como o povo de Israel, corremos o risco da religiosidade, né? O coração deles estava longe do Senhor, eles poderiam estar fazendo tudo certinho, os sacrifícios, né, todas as atividades religiosas, mas o coração estava longe, e eu posso cair nesse mesmo erro, né, entrar num automático e começar a servir nos ministérios, ir para a igreja, e é um fazer por fazer, como um fim em si mesmo, não de coração, como se fosse para o Senhor, né? Então, muitas vezes a gente se preocupa com o externo, com o resultado, né? O fato da gente estar na igreja, estar envolvido, mas não é de coração. E o Senhor quer o nosso coração. Ele não quer o seu serviço. Ele quer um serviço que reflete um coração temente, um coração que faz por meio dele e para ele, que quer glorificar ele, né? Então, corre o risco também da pessoa ter crescido na igreja e achar, porque é a 4ª geração de crentes, meu pai é pastor, né, eu sei o evangeliquez, eu conheço todas as músicas, e ela acha que ela é crente, né? E nesse livro, e em toda a Bíblia fica muito claro, crente é aquele que reconhece que é pecador e que Jesus Cristo é Salvador. Crente é aquele que já se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida para Jesus. Não adianta você saber todas as músicas de cor. Não adianta você estar envolvido em todos os ministérios. Se não houver arrependimento, não há salvação. Arrependa-se. Nós vemos aqui a importância, né, a preocupação de Joel com o culto a Deus, né? Ele fala que ele não está preocupado só que as pessoas não têm alimento em suas mesas, mas ele está preocupado também com o culto a Deus, né? Como o culto a Deus ele foi prejudicado por causa das ofertas, né? Da escassez do cereal, dos animais, né? Os próprios sacerdotes, eles não tinham o que receber, eles não tinham o que ofertar. E aí, fazendo uma aplicação para a gente, muitas vezes a gente não dá importância para o culto, a gente não dá importância para a igreja, né? Nós vivemos como se a igreja fosse algo secundário. Eu tenho minha vida, e aí no domingo eu vou na igreja, né? E a diferença sua para o seu camarada do trabalho ou da escola é onde vocês estão no domingo à noite, né? Então, eu acho que até essa pandemia, ela tem alertado, ela tem despertado o povo de Deus para a importância do culto, para a importância da igreja, que somos nós, né? De estarmos juntos, servindo o nosso Deus e uns aos outros. Então, se você não tem dado importância, se você tem vivido a sua vida e ir à igreja é algo secundário, não é importante como as outras áreas da sua vida, arrependa-se. Arrependa-se, né? Deus, ele está te chamando para que você clame, para que você rasgue o seu coração, né? Deus, ele está te chamando para que você venha e ore a Ele, você se entregue a Ele. Arrependa-se. Nós vemos também a soberania de Deus. É o mesmo Deus dos tempos de Joel e o mesmo Deus dos dias de hoje. É o mesmo Deus, né? E Deus, ele mandou aquela calamidade, aquela invasão de gafanhotos que destruiu tudo. Deus, ele manda o tsunami. Deus, ele manda os terremotos. Deus, ele manda a pandemia. E ele quer falar com o seu povo. Ele quer falar comigo e com você. Fala aí, quantos de nós que não conheceu a Jesus Cristo por causa de alguma treta que aconteceu na nossa vida, ou financeira, ou de algum relacionamento, ou de alguma coisa que aconteceu com a nossa saúde? E Deus, ele faz isso para ganhar a nossa atenção, para revelar o nosso coração, para mostrar que nós estamos presos a esse mundo, né? Ele nos sacode, ele chacoalha a nossa vida, e então ele
realinha, né, os nossos propósitos, Ele coloca tudo em ordem de prioridade. Então, como eu disse, muitas vezes isso acontece para a gente entender que o nosso mundo não é aqui. Não coloque sua esperança nas finanças, nos relacionamentos, né, na sua conta bancária, na sua saúde, no seu currículo, não. Essas coisas, essa pandemia, essa tragédia aqui do Gafanhotos, Deus Ele manda justamente para mostrar quem Ele é e aonde o nosso coração deve estar. E nós sabemos que a história ela caminha para um fim. O dia do Senhor, Ele virá. Tudo isso aqui será destruído. E qual é a diferença? Arrependa-se. Qual que é a única coisa que vai fazer diferença? Arrependa-se, o arrependimento. E nós precisamos avisar as pessoas. Avisar as pessoas que existe um julgamento. Esse julgamento ele vai acontecer. Né? Você quer falar de Deus para as pessoas não. Tudo bem, legal, Jesus Cristo fez grandes coisas, mas eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema com os meus filhos, eu estou com um problema de saúde, elas querem resolver os seus problemas. Não me fale do Senhor, isso aí eu não quero saber. É interessante, né, como as pessoas elas não querem buscar o Senhor, e nós temos que avisá-las. Esse seu problema, essa sua montanha, vai virar um Everest. Esse seu problema ele é pequeno demais, ele é só um prenúncio. É só uma palhinha, uma ilustração de algo muito pior que está prestes a acontecer. Nós temos que avisá-los. Nós temos que avisá-los. Arrependam-se. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo cita Joel 2,32 em Romanos 10,13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que colocar a sua esperança, a sua confiança, a sua vida em Jesus Cristo, que é o único caminho para a salvação, será salvo. Nós precisamos avisar as pessoas. Jesus é o único caminho para a salvação. Arrependa-se. E por último, o arrependimento só é possível por meio de Cristo. O arrependimento ele só acontece por meio de Cristo. Porque Cristo ele veio, ele viveu a vida que eu e você não poderíamos viver, ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, ressuscitou e foi assunto aos céus. O arrependimento ele está disponível. Né? E bem lembrado, o Edson disse, eu não me arrependo. A gente fala se arrependa, mas na verdade é Deus que faz com que nós nos arrependamos. É fruto da sua graça. Né? A fé e o arrependimento ela vem de Deus. E é por isso que Joel ele convoca o povo, clame a Deus, ore a Deus por arrependimento. Mesmo nós que já somos salvos, mesmo nós que já nos arrependemos para a salvação, né? E 2 Coríntios 7,10 diz, né, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para a vida, para a salvação. Mesmo nós devemos continuar clamando a Deus, orando a Deus, buscando a Deus, nos arrependendo para restabelecer essa comunhão com Deus, para receber as bênçãos de Deus, que é quebrado por causa dos nossos pecados. Nós continuamos pecando e nós continuamos necessitados de arrependimento. Agora, eu não produzo isso, por isso que eu vou a Deus. Se fosse algo que eu produzisse em qualquer momento, eu falo, então tá, eu vou fazer tudo isso, a hora que eu quiser eu me arrependo. Não. E nós sabemos que o arrependimento genuíno, ele leva uma mudança. Ele deixa o pecado para trás. Ele transforma a nossa mente, ele transforma nossas emoções, nossas ações, nossa boca, nosso coração, ele transforma tudo. É uma conversão. Nós estávamos num caminho errado, num caminho longe de Deus, um caminho de pecado. Deus ele derrama da sua graça. E nós então nos convertemos, nós passamos a ir para um outro caminho, um caminho oposto, que leva à vida, que leva à salvação, que leva à santificação. E nós precisamos nos apropriar do arrependimento. E graças a Deus por Jesus Cristo, que por causa dele o arrependimento
está disponível. Nós precisamos nos arrepender. Você já sentiu como se a torneira tivesse fechada? Eu experimentei isso há um tempo, orgulhoso, sabendo que eu tinha que clamar a Deus, me arrepender, confessar pecado. E aí eu começo a ficar triste, eu começo a ficar sem prazer nas coisas de Deus, sem alegria, eu começo a ficar desanimado, né? E as coisas ficam truncadas, parece que Deus ele fecha a torneirinha. E aí tudo está difícil. E eu sei o que precisa acontecer. Você sabe o que você precisa acontecer. Qual foi a última vez que você confessou os pecados para Deus? Qual foi a última vez que você clamou a Deus, que você orou a Deus, que você rasgou o seu coração? E não aquela oração na formalidade, externa, seca. Qual foi a última vez que você se derramou, que você se quebrantou diante de Deus? Ore, clame a Deus. Deus, eu sei que tudo está difícil por minha culpa. E eu sei que eu mereço estar do jeito que eu estou. Mas como nós vimos, eu sei também que o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é gracioso. E o Senhor não vai rejeitar um coração quebrantado. O Senhor não vai rejeitar um coração penitente, arrependido. Arrependa-se. Clame ao Senhor. Chega, Senhor, eu preciso das suas bênçãos. Eu preciso renovar o nosso relacionamento. Eu não aguento mais. Está pesado demais. Quebra o seu orgulho. Chegue até Deus. Confesse seus pecados. O arrependimento ele está disponível em Cristo Jesus. Amém? Senhor, mais uma vez nós te louvamos, Pai, por esse tempo precioso. Obrigado pela vida do pastor Edson, Pai. Muito bom poder aprender dele, o livro de Romanos, tantas verdades ali. Pai, obrigado por esse tempo onde a gente pôde aprender um pouquinho mais também do Antigo Testamento, onde o Novo Testamento está escondido. E, Pai, eu te agradeço porque foi uma semana abençoadora, aprendendo com o Senhor. E parece que a gente começa a ler o Novo Testamento diferente, começa a entender melhor as coisas. Esse é o meu desejo, Pai, que o Senhor se revele para o seu povo. Em especial, Pai, que o Senhor derrame da sua graça para que possamos nos arrepender genuinamente de coração, Pai, voltando ao Senhor. Eu oro para aqueles que não te conhecem, Pai, que haja arrependimento genuíno, fruto da sua graça e misericórdia. E para nós, Pai, que muitas vezes não queremos dar o braço a torcer, quebrar o orgulho, que o Senhor, Pai, fale conosco, como o Senhor tem falado, por meio das dificuldades. E isso tem um propósito. Assim como teve um propósito para Joel, tem um propósito para nós, para que nós voltemos para o Senhor, porque é isso que importa, Senhor. Obrigado que o Senhor continua a falar aos nossos corações, o Senhor continua a nos buscar. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Pai, eu também queria lembrar do culto de hoje à noite. Depois de tanto tempo, nós vamos nos reunir, mesmo que de forma limitada. Eu espero que o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor para a sua glória, e que o Senhor nos ajude, Pai, nos detalhes, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Que seja um tempo, mesmo que limitado, abençoador. E para aqueles que não vão conseguir vir, Pai, que o Senhor também abençoe, que o Senhor cuide, proteja, guarde e fale com todos nós por meio da sua palavra. Nós te louvamos, Senhor, nós te pedimos, te agradecemos, no nome precioso do Senhor, o Senhor Jesus, que virá em breve. Amém. Amém.